Pessoal, feliz demais hoje aqui, né, nesse novo projeto da gente, esse podcast maravilhoso, recebendo aqui esse cara que se tornou um amigo meu, né, aqui, cara espetacular, professor Renê, como é conhecido, né? Então, Renê, aqui, seja bem-vindo ao nosso projeto, ao nosso podcast, né? Renê é formado, pessoal, em filosofia, teologia, pedagogia, doutorando em epistemologia e ciências da história, né? Professor, seja muito bem-vindo, feliz demais ter você aqui com a gente hoje. É, Se sinta em casa, esse espaço é seu também, isso é um projeto nosso, né? Para as pessoas, não só para a Moça Tabosa, mas enfim, é um podcast que vai estourar, se Deus quiser, no Brasil inteiro. Muito bem. Muito obrigado, Ilcinho, pelo convite, né? Um convite especial. Para falar de educação, que é aquilo que eu gosto, que é aquilo que eu faço, eu acho que eu melhor faço, né? Sim. E a gente, com certeza, junto a Monsenhor Tabosa, está fazendo uma história, né? Uma história de trabalho, mas antes da história de trabalho vem a história, como você disse, de amizade, né, de parceria, de companheirismo, e tem sido muito bom. Então é um grande prazer, uma honra estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Agradecer aqui o teu tempo, né? Assim, eu costumo dizer que o tempo é algo preciosíssimo que a gente tem, então você está dedicando aqui ao nosso projeto. Então, minha palavra para ti, René, é gratidão, né? Por esse tempo que você está dedicando aqui a gente hoje, né? Ao nosso podcast, né? Falar da vinda do René a Monsenhor Tabosa, eu conheci o René lá em Boa Viagem, né? Eu gosto de dizer, preste a ser secretário Boa viagem. de educação lá do município de Boa Viagem, né? Eu brinco com ele. Rapaz, eu puxei ele pelas canelas, assim, pelo calcanhar aqui, segurei ele. Não, professor, calma, eu tenho ali uma terra boa para você, mais fria, mais sossegada, de um povo acolhedor, né? E Renê, hoje, convidei o René, apresentei ele ao nosso grande atual prefeito Salomão, aqui mando um abraço, né? O prefeito vai ser nosso convidado depois aqui no nosso podcast também, Muito bem. né? E apresentei ao René, ao prefeito Salomão, e lá na sede da prefeitura de Monsenhor Tabosa, né? E deu tudo certo. E René ingressou ali como secretário de Educação, né? E está com a gente até hoje, né? Assim foi mais ou menos a vinda, né, do René para Monsenhor Tabosa. René, que eu gosto de falar, né? Aqui, abrindo aspas nas palavras aqui, é quais. Quais é só o modo da gente falar. Quais padre, né? Mas é quase padre, porque René fez seminário, né? Sim. E conta pra gente, René, um pouquinho assim dessa tua parte, né, da igreja, né? O que que te motivou a ir para o seminário, a pensar em exercer esse ministério de ser padre, de cuidar das pessoas, né? E como é que foi essa história? O que que te fez desistir, né? Se de fato, conta uma história pra gente entender o Tá melhor bom. sobre isso, né? Muito bem. Que isso, gente, né? Eu falo demais, viu? Eu falo pelos cotovelos. Mas o podcast é meu, eu posso falar. Né? Muito bem. Mas que isso para mim é uma qualidade, né, do professor René, né? Eu gosto de dizer, né, para as pessoas que são amigos em comuns, né, meu e do professor, né, diz, olha, a gente precisava de um cara técnico lá, né, para a cidade de Monsenhor Tabosa, mas que fosse manso, que fosse líder, sabe? Que soubesse ter o traquejo com as pessoas. Aí veio um cara top, né, no conhecimento técnico de educação, né, conhecimento pedagógico e tal, que estudou para ser padre. Então não podia ser melhor, né? Não podia, não podia. Foi a casa e o botão. Mas conta pra gente aí essa história do seminário. Sim, sim. Foi. Na verdade, eu nasci numa família muito católica, né? Meus pais sempre católicos. Tive uma infância muito dentro da igreja e parece-me que aquilo foi colocado na minha mente desde criança que eu deveria ser padre. E eu, desde que me entendo como gente, né, nas minhas memórias, eu dizia, eu vou ser padre, eu vou ser padre. E eu fazia o catecismo, já me destacava dentro da igreja ali, até que um dia, 2 de fevereiro de 2006, foi, 2000, não, 2 de fevereiro, esqueci a data, mas foi um 2 de fevereiro, entrei no seminário e foi uma grande alegria. E ali eu fiquei 9 anos, né? Nesses 9 anos foram anos de Nove anos, viu? muita Não é aprendizagem, 9 meses, porque, não, né? 9 anos, pois é, viu? lá eu fiz o meu ensino médio, lá eu fiz a faculdade de filosofia e lá eu fiz a faculdade de teologia. No último ano da faculdade de teologia, certo? A gente
a gente tem a compreensão de que o ser humano, ele é santo e pecador, né? Ele é santo porque tem ligação através do batismo com Deus, que é o sumo santo, né? E é pecador porque tem essa carne humana. E eu dei minhas deslizadas ao longo do processo, mas eu acreditava que aqui eram só deslizes. Quando eu falo em deslizes, são namoradinhas, alguma coisa assim que a gente, né, uma paquera, uma coisa, uma paixonite, mas Sim, sempre eu superava acreditando que a minha eu missão consegui. era uma outra e que aquilo ali não se tratava apenas de uma aprovação para fortalecer a minha fé, para fortalecer minha caminhada, né? Sim, Até que um dia eu conheci a minha esposa, ainda não minha esposa, né? Ainda não minha esposa e me aproximei dela. Só que ela também muito determinada, o amor ele foi recíproco, a paixão também, eu acho que mais uma paixão que era muito voraz, né? sim. Ela foi recíproca e com pouco tempo eu conversei com o bispo e o bispo disse: meu filho, você não tem ainda mais o direito de, às vésperas da ordenação, estar com esse tipo de dúvida. Vai passar um ano em casa, e se tu tirar esta dúvida da tua mente, tu volta que o seminário está de portas abertas para ti. Boa. Foi assim que o bispo disse, né? E eu saí achando que ia superar tudo aquilo, né? Ia superar tudo aquilo, que era mais uma outra paixonite que ia passar, mas que não passou, né? E hoje eu estou muito feliz, casado com a Fladiana, Graças a Deus, cara. já há 19 anos, né? Há 19 anos, já tenho 3 filhos, tenho a Beatriz com 18 anos, tenho o Criança. Revi com 15 anos e tenho a Isis com 7 anos, completou antes de Isso ontem. aí. E tem sido uma alegria. Então, mas o período do seminário foi aquele período mesmo de formação do homem, da pessoa, Sim, né? sim. Da pessoa. Além de eu trazer uma base familiar muito boa, meus pais um exemplo muito grande, principalmente de trabalho e de honestidade, né? Um povo simples, meu pai simples, é agricultor, minha mãe sempre dona de casa e cozinheira e costureira, né? Costurava para a região ali, certo? E no interior do Ceará, ali do Sertão Central, em Quixadá, a gente vivia aquela vida simples, mas uma vida muito feliz. E eu tinha esse sonho, fui para o seminário e lá complementou aquilo que eu trouxe de casa, né, como base, complementou com a formação religiosa, e eu acredito que aquilo foi providencial, né? Eu acho que se tem alguma coisa de bom, foi graças à minha família, ao seminário e aquilo que eu sou hoje eu devo a eles. Completou, né? Foi uma coisa Completou, que, né, que completou, completou sim, para sim. para o que você é hoje, para o homem que você se tornou hoje, para o que você vive hoje, né? E você falando em família aí agora aqui no nosso podcast, nós vamos falar muito sobre família Sim, também, porque eu acredito que a família é, é a empresa mais bem-sucedida que a gente pode montar, que a gente pode, né? Que a gente pode. A família é a empresa mais bem-sucedida que a gente pode conduzir, né? Se é assim que a gente pode se falar. Mas, para mim, como eu disse, René, é uma alegria ter você lá em Moço Tabosa, junto com a gente, né? A terra que eu tanto amo, né? A minha terra, minhas origens, né? E eu queria te perguntar sobre a educação lá em Moço Tabosa, sobre a Secretaria de Educação, sobre toda essa gestão, junto com os professores. Cara, qual foi? Você já está aqui à frente do município desde 2021, é isso? Janeiro de 2021, 2023. E eu entendo assim, queria te perguntar qual foi o maior desafio superado, né? Qual foi o maior desafio já superado na gestão da Secretaria de Educação lá em Monsenhor Tabosa até hoje? pronto. É, nós assumimos num momento muito complexo, que era o momento da pandemia, né? Era o momento da pandemia onde existia já um distanciamento, por lei, inclusive, né? Natural. Ou seja, nós não eram todos de máscaras, eram todos distantes, e a gente conhece desafio grande de fazer educação nesse contexto, né? Nesse contexto de distanciamento, onde a sinestesia do abraço, né, do aperto de mão, certo? Era muito limitado. Até do sorriso era limitado, porque todos de máscara. Então, eu acho que um dos grandes desafios foi eu chegar no coração das pessoas.
o grande desafio foi chegar até as pessoas, elas entenderem, compreenderem que nós temos um projeto de educação para Monsenhor Tabosa, né, que é um projeto que necessariamente passa por cada um que faz a educação. Né? Não é um projeto do prefeito, do secretário, das lideranças, dos vereadores, mas é um projeto que tem que ser de todos. Né? E particularmente daqueles que estão lá. Então, eu acho que um dos grandes desafios foi, nesse distanciamento, e eu acho que isso não aconteceu na rapidez que eu queria, chegar até as pessoas, fazer elas entenderem que aquilo que a gente estava fazendo ali ultrapassava a política, Sim, né? sim, Que sim. aquilo que a gente estava ali ultrapassava tudo, mas tinha um objetivo comum que era fazer educação de qualidade. Eu acho que essa é a nossa principal missão. E não se faz isso sozinho. Este desafio a gente foi superando, né? A gente foi superando na medida em que a gente foi se aproximando, em que eu dizer que os nossos corações começaram A se a se conectar, né? conectar, a se A comunicar, gente né? sente isso hoje na Isso, Secretaria de isso. Educação. Quando você observando de longe, né, como eu sou um simples parceiro da educação de Monsenhor Tabosa, né, mas a gente enxerga até melhor, talvez, do que você que está lá dentro, essa conexão nova que surgiu na educação de Uhum. Monsenhor Tabosa, né? Sim, sim, Quando sim. você, eu gosto de falar aquela coisa, parece que o povo está pronto para dizer assim, rapaz, vamos fazer isso? Vamos. Bom, Vamos fazer aquilo? Vamos. A meta é essa, vamos. vamos cumprir, né? Você sente isso hoje da merendeira, da auxiliar de serviço ao professor dentro da Secretaria de Educação. Isso é importantíssimo para uma gestão. Né? Sim. Até porque a gente tem que compreender que a educação ela se faz com pessoas, né? Eu posso ter a melhor estrutura, eu posso ter a melhor escola do ponto de vista estrutural, o melhor prédio, os melhores equipamentos, mas se eu não tenho pessoas, né, para utilizar aquilo em prol da educação, não funciona. Né? Pessoas que estejam contentes, pessoas que estejam motivadas, pessoas que estejam dentro do mesmo time, com o mesmo objetivo. Né? Então, eu acho que a gente já conseguiu, não 100%, né, mas hoje quase 98% das pessoas que fazem educação em Monsenhor Tabosa acreditam no projeto de educação que a gente tem para Monsenhor Tabosa, né? Acreditam e, como você disse, estão dispostas, né? Se eu disser assim, pessoal, tem esse desafio aqui, eu preciso de vocês amanhã, 2 da manhã, o pessoal vai. Cansado, mas vai feliz. É isso Porque aí. sabe que aquilo vai gerar algo muito positivo para a educação. Né? Então, esse desafio ele foi super. Tem tantos outros desafios que nós, com certeza, a gente pretende, mas esse aí foi um desafio que eu acredito que nós já superamos, que foi chegar no coração, conquistar e colocar todos em direção a um objetivo só. Fazer o povo entender que vai para além da política, Sim. né? Que vai para além simplesmente de uma gestão em si, né? Quando eu falo de gestão, voltando bem para a política mesmo, mas sim é algo que é um legado, né? É um legado que cada professor, que cada funcionário, que cada membro que faz a educação de Monsenhor Tabosa está ali construindo junto com você, junto com a gente. E o que eu acho legal, o que eu consegui observar também, é quanta gente boa a gente tem dentro da educação de Monsenhor Tabosa e que é como se pessoas, como se eu observe que algumas pessoas estavam ali, precisavam ser estimuladas, precisavam ser, tipo assim, reconhecidas, precisavam Tem uma ter uma oportunidade. oportunidade para mostrar quem elas são, para mostrar que elas podem, né, Sim. construir uma educação melhor, né? Assim, a gente de fora observa isso muito bem, né? E isso tem sido muito importante para a gente no município como um todo. É como eu gosto de dizer, a gente tem que fazer história, fazer legado, né? Construir algo que a gente se orgulhe de verdade no futuro, né? É isso aí. Se Deus quiser. Muito bem. Mas né, dentro desse contexto ainda de educação, de município e tudo, a gente falou sobre desafios superados, né? E eu queria entender, né, o que a gente pode sonhar junto para o futuro da educação do município de Monsenhor Tabosa, né? O que é que a gente pode pegar junto, né? Pegar junto com a educação, sonhando com dias melhores. A gente falou de desafios superados, então qual os próximos desafios a gente tem que superar? Né? A gente eu entendo, eu olho para a educação hoje, eu entendo que a gente está no caminho certo.
né? Está no caminho certo. Mas eu aprendi isso muito, acho que até na Bíblia mesmo, sabe? Em relacionamento com Deus. Acho que tudo que a gente faz tem que. Eu gosto de dizer uma frase que é assim, meia baldeada no meu tema aqui de falar, mas pai, se você faz o que você faz, faça bem o que você faz, Uhum. né? Eu gosto muito de falar isso, que é quando você faz com excelência, sabe? Quando você, rapaz, se você faz isso, faça isso bem, né? Então eu olho para a educação de Moça Tabosa e vejo que a gente está no caminho certo, mas a gente sempre pode melhorar. A gente tá de terceira, mas a gente pode engatar a quarta, pode engatar a quinta. Então, o que é que a gente pode sonhar para o futuro? Sonhar junto para o futuro da educação de Moça Tabosa? Quais os próximos passos, né? O que é que você sonha como secretário, né, de educação? Né? O que é que a gente tem que fazer para a gente se orgulhar mais? Né? Eu sonho com muita coisa. Né? Eu posso dar uma pincelada aqui contigo. Eu queria te ouvir pela técnica que você é, pelo que você vive hoje dentro da secretaria, você enxerga isso muito melhor, né? A gente tem que saber ouvir as pessoas, mas eu sonho com, por exemplo, se fala muito em tempo integral, acho bacana, top, é uma bandeira que tem que ser levantada e que a gente tem que correr atrás para isso, mas eu sonho muito com a questão da educação bilíngue, educação infantil, todo mundo. Cara, eu não falo, eu vou nos Estados Unidos, visito os Estados Unidos, tenho algumas parcerias até de negócios e tal, mas não falo inglês. Mas não fala inglês. Mas meu filho, eu quero que fale inglês, né? E por que não? A criança que está na creche lá em Moça Tabosa, se ela tiver oportunidade no ensino médio, ela tá bem no Perfeito. inglês, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser superado na educação do interior do estado do Ceará. Não estou falando só de Moça Tabosa, porque a gente sonha muito com a terra da gente, mas não estou falando só de Moça Tabosa, né? Mas fala aí o que você sonha para frente aí. Pronto. Vamos lá. Sonhos eu tenho muitos. É certo? Eu acho que eu sou um cara muito sonhador, Tem mas que, eu penso que tudo tem que começa. sonhar. Perdão aqui, te corto. Eu aprendi uma coisa, sabe? Sonhe e sonhe alto, sabe? E corra atrás do seu sonho. Porque isso é uma conjectura aqui matuta, aqui do meu jeito de falar. Se você sonha em construir um prédio de 50 andares, né? Que existe hoje em Fortaleza aqui, um de 53, e se você corre atrás desse sonho, se você está correndo atrás desse sonho, você vai começar a construir. Você vai fazer fundação, você vai começar. Talvez você não chegue a 50 andares, mas se você chegou a 20, a 30 ou a 40, em algum lugar bom você chegou. Então eu gosto de quem sonha alto mesmo, tem que sonhar alto e correr atrás do sonho. Pois é, eu sou muito sonhador. Eu acho que além das pernas, mas eu gosto de sonhar. Tem um teórico da educação, um dos grandes teóricos da educação, Leonardo Boff, né? Ele escreveu um livro, A Águia e a Galinha, né? A Águia e a Galinha. E diz que a gente deve ser um pouco águia e galinha. O olhar de águia para ver o todo, para Sim, enxergar toda a conjectura, visão de águia. mas os pés no chão. Você não pode sair da sua realidade. Tá entendendo? Então você tem que sonhar, tem, mas você tem que saber o que é que você pode sonhar para aquilo que é possível, né? O que é possível fazer? Então, eu baseado nisso, nós temos muitos sonhos que eu acredito que são possíveis, né? É um desafio, são desafios grandes, são muito grandes os desafios. Mas, por exemplo, vamos começar aqui com um dos grandes sonhos que eu tenho, certo? É a gente conseguir isso talvez nem faz parte da nossa, da nossa missão enquanto educação básica, mas é algo que vai ajudar a fazer uma educação básica de qualidade, que é primeiramente a questão da formação dos nossos profissionais. Certo? Eu acho que a gente precisa, a formação ela não é algo estático nem parado, mas a formação ela é algo que a gente tem que ir complementando, se refazendo, até porque, como diz o filósofo grego, né, é, nós só temos uma certeza, que tudo muda, certo? E o que a gente aprendeu para passar em sala de aula ano passado já não é a mesma coisa para esse ano. Os métodos, os conteúdos, aquilo que é prioridade para formar o cidadão para este século, para este mundo, muda a cada dia, né? As mudanças são constantes.
Então, formação do nosso profissional. Nós ainda temos muitos profissionais no nosso município que têm muita vontade, muita boa vontade, mas que ainda falta uma base de formação muito grande. Então, a gente precisa trabalhar esse é um dos grandes desafios. Tem que dar armas, Isso, né? mas nós estamos caminhando. Hoje, a gente incentiva e a gente tem mais de 200 profissionais cursando a educação superior, graças ao incentivo, à cobrança que a gente está ali, e que se a gente não tivesse feito isso, e que isso vai, com certeza, aparecer lá na frente como resultado na educação também, porque todos esses são profissionais que, numa função ou noutra, hoje já estão dentro da educação, né? Então, um dos grandes desafios. Outro grande desafio que eu coloco, vou colocar aqui, isso aqui é muito monetário, mas é justamente a gente otimizar, por exemplo, transporte escolar, certo? Hoje a gente tem um transporte escolar que atende à realidade, atende, mas muito precariamente. Nós precisamos de um transporte escolar que dê mais dignidade ao nosso aluno. Então, acho assim, que os nossos deputados federais, os nossos governadores, o nosso presidente criem políticas para ampliar, certo? E universalizar o atendimento de transporte escolar com aquele ônibus amarelinho, Sim. que ele é resistente, que ele é confortável, certo? Porque no demais a gente precisa crescer muito. Existe muito aquela justificativa do transporte escolar, eu sempre pensei sobre isso, né? Dos locais de difícil acesso, né? Aquela coisa Mas que não existe mais isso. hoje isso já está praticamente resolvido em toda a zona rural dos pequenos municípios, né? Nós temos ônibus, certo? Hoje no mercado para vender, que são ônibus 4x4. Eu ia falar sobre São eles agora. 4x4, são ônibus mais altos, construídos especificamente para essas realidades, que são muito melhores que as nossas F4000, são muito melhores que as nossas F1000, do que as nossas Hilux, que o pessoal coloca lá, muito melhores, porque são adaptados para lama, são adaptados para poeira, para areia, são ônibus espetaculares. O que a gente precisa é também, né? É isso dinheiro. aí, de dinheiro para fazer. Para fazer isso. É isso aí. Em tempo integral, professor, eu vejo, Monsenhor Tabosa, você já, junto com o prefeito Salomão, né, já começou a implantar isso, mas eu vejo um caminho muito longo a ser percorrido ainda. Quando você fala, principalmente quando a gente trata de estrutura física, né? Você fizer a conta de padeiro, que eu gosto de chamar, você pega uma pró-infância daquela, você quer botar ela em tempo integral, você tem que ter no mínimo meia pró-infância ou outra, né? Outra pró-infância. Para poder dobrar isso, porque eu tenho alunos pela manhã e pela tarde. Se eu vou ter todo mundo de manhã e de tarde, onde é que eu vou botar o de tarde? Sim, Né? sim. Então, você vê a gente tem que olhar para todas as creches da sede, né? E duplicar essa questão de estrutura física, né? E quando você fala de estrutura física, você fala de funcionário, você não fala simplesmente do prédio, né? Você fala de novos professores, você fala. Então eu vejo um desafio muito grande, mas como eu disse agora há pouco, a gente tem que sonhar alto mesmo, tem que correr atrás e para que no momento oportuno a gente chegue lá. Né? Como é que você vê hoje essa questão do tempo integral, tanto na questão de implantação, quanto no benefício que isso traria para os nossos alunos, para a nossa educação? O tempo integral, ele é um caminho sem volta. Hoje, se o município quer dar educação de qualidade, o município que quer dar, o prefeito que tem compromisso, o prefeito que pensa que em educação não tem gasto, mas tem investimento, certo? O tempo integral é o caminho. É o caminho. De forma que nós já começamos lá em Monsenhor Tabosa esse processo. Hoje nós temos 3 escolas e a 4ª já agora iniciando com tempo integral. Integral total, integral com lanche, com almoço, né? Com lanche, com um currículo específico para aquilo. E as outras escolas a gente já está fazendo, em 100% delas, aquele horário ampliado, onde todas as crianças vão em casa e voltam no contraturno para fazer atividades diversas, certo? Agora, como você disse, o tempo integral, a gente precisa crescer muito no que diz respeito à estrutura física, né? A estrutura física. Hoje, por exemplo, eu tenho turmas em tempo integral, num espaço espetacular,
lá dentro da escola profissionalizante, mas é cedido, não é um espaço nosso, né? Agradeço a parceria que a gente tem com o Estado, através do professor Mozart, Sim. mas é um espaço cedido, né? A gente espera que se perpetue, mas que não é um espaço nosso ainda, mas a gente precisa muito de investimento na maioria das escolas. Não digo 100%, porque, por exemplo, Paulo Freire e Chique-Chique, a gente já entende que as duas estruturas que estão lá, só com a reforma a gente já consegue fazer. Paulo Freire e Chique-Chique. A gente Importantíssimo. coloca Chique-Chique só educação infantil e Paulo Freire só Fundamental 1 e 2. Então dá para atender toda aquela região muito bem. Né? Santana, com a parceria que a gente tem com o governo do estado, as estruturas que estão lá também já funciona bem em tempo integral, não é um problema. Né? Quando a gente vai para Barreiros, já está funcionando em tempo integral também. O que é que a gente precisa em Barreiros para melhorar? É uma quadra coberta. O que é que a gente precisa em Paulo Freire para melhorar? Uma quadra coberta, né? Com essas estruturas mais do lazer, do esporte. Quando você vai para comunidades como São Francisco, como Pocinhos, como Lagoa dos Santos, certo? A gente tem que pensar uma política e, certo? Talvez pensando um pouco em nucleação, talvez pensando em deixar ali na escola mais uma educação infantil, que é muito complexo fazer deslocamento, né? E levar um fundamental para escolas de estruturas maiores. Então, uma grande escola, né, moderna, uma grande escola com muitas salas, com laboratórios, com quadras, diversas quadras, com piscina, quer dizer, com uma estrutura, né, com laboratórios de informática, para que o nosso aluno, né, além de ter o profissional qualificado, como eu coloquei como primeiro desafio, né, Sim. ter também um ambiente que dê suporte. Né? Não adianta eu te dizer, eu ter alguém que sabe dar a melhor aula, mas se ele não tem os A estrutura. instrumentos, a estrutura para dar a melhor aula, ele não vai conseguir. Né? É. Ele vai dar o melhor que ele pode fazer na condição que ele tem, Sim. mas ele não vai dar o melhor que pode ser dado. Né? Então, nós precisamos urgente de uma escola no mínimo de 10 salas ali para a sede do município para acolher só fundamental. E que os pais vão ter orgulho de enviar seu filho, mesmo que de um distritozinho um pouco mais distante, mas com esse transporte escolar de Adequado. qualidade, adequado, quer dizer, vai ser seguro, e ele vai ter ali o dia todo um lugar de aprendizagem, né? Um Sim. lugar de aprendizagem, de convivência. E eu lembro que uma das questões que você me falava era sobre o benefício que isso, né, vai Sim, trazer, né? sim, Eu sim. acho que isso traz, primeiramente, equipara, né, e nos dá equidade, né? Equidade. Nós temos hoje as escolas particulares, né, com estruturas espetaculares, com profissionais formados, e a gente tem que oferecer Com alunos que vão fazer o Enem mês que vem, esse mês que mês, vem, não, mês que vem, né? Novembro, Enem, isso. né? Com alunos que vão fazer Enem agora em novembro, competindo com os nossos Com os nossos alunos alunos. lá do interior, da zona rural de Monsenhor Tabosa, que vão competir com esse Então, pessoal que tem essa então a gente tem estrutura. que garantir, né, equidade, garantir oportunidade, né, Sim. e isso vai transformando a nossa sociedade. Monsenhor Tabosa passa, não só Monsenhor Tabosa, o nosso Brasil, o nosso Ceará, passa por momentos muito complexos no que diz respeito à violência, no que Sim. diz respeito à insegurança, no que diz respeito ao jovem não concluir os estudos e talvez partir para algo que não seja tão construtivo. Né? E com a escola em tempo integral, não, a gente consegue fazer com que ele sonhe. Uma das questões, uma das pesquisas que é feita hoje, certo, é que muitos dos jovens, principalmente das cidades do interior, eles não conseguem sonhar depois de terminar o ensino médio. É, Porque não conseguem sonhar em fazer. Tem muitos que não. O objetivo é terminar o ensino médio. Porque sabe que enxergam muitas vezes do seu lado ali alguém que concluiu um curso de nível superior, mas que não tem um mercado de trabalho, que não tem uma sim, oportunidade, tá sim. entendendo? Então a gente precisa Que recebe mal, que né, que por mais que se formou
é uma conta que para mim eu sempre fiz, né? Eu fiz farmácia, né? Para quem não sabe, estou no ramo hoje totalmente diferente. Eu sou construtor civil, meu forte hoje é fazer asfalto, mas eu fiz, eu com mais 3 semestres eu me formava, né? Em Em farmácia. farmácia, né? Olha aí. Mas para mim foi uma conta que nunca fechou. Meu pai pagar uma faculdade de 2.800, 3.200 reais mês para eu me formar e ganhar 2.200, 2.500 é aquela conta do enfermeiro que tem tido vitórias agora com Muito bom. piso e tudo, mas que sofreram muito tempo com isso. O camarada pagou faculdade de 2.800 reais, né, para ganhar. Eu vi já hospital particular de Fortaleza pagando 1.800 reais para enfermeiro. Para enfermeiro. Cara, é Meu um Deus. É um absurdo, né? absurdo. Então, como é que o jovem consegue sonhar com isso, né? Como é que o jovem consegue, pô, vou tentar um FIES, beleza, ok, vou me formar aqui para ficar devendo no banco, né? Vai ter que pagar o FIES depois, né? E para ser enfermeiro, receber, talvez, se funcionário de uma prefeitura, né? Que tem dificuldades financeiras para pagar, que atrasa, né? Isso inibe muito o jovem de sonhar. É por isso que eu também sou um grande incentivador do jovem empreender, sabe? Da gente ter escolas no futuro que falem sobre educação financeira, né? Que fale sobre o camarada vai viver a vida toda dependendo de dinheiro, né? Eu já vi muita gente falar sobre isso. A gente gasta tanto tempo, porque tempo é algo precioso na juventude, na nossa vida, mas na juventude principalmente, né? Que você investe tempo, na minha opinião, é, é, e tá construindo quem você vai ser no futuro. Você entende o que eu quero colocar? Aí o cara gasta tempo estudando tabela periódica lá no ensino médio, né? Isso e aquilo e tal, né? E o cara vai passar por dificuldade financeira porque não sabe trabalhar com dinheiro, porque não sabe investir dinheiro, porque não sabe É. poupar dinheiro. A escola não tá falando de dinheiro, né? Verdade, verdade, verdade. Eu acho que já foi feito algumas mudanças, né? Por exemplo, no currículo do ensino médio, tem um novo ensino médio, já vai vir aí, já tem outras mudanças sendo implementadas agora, mas esse currículo ele precisa ser repensado sempre e constantemente para atender às necessidades, né? Hoje uma das questões que nessa nossa gestão nós já colocamos em Monsenhor Tabosa, e isso precisa dar continuidade, precisa que a gente potencialize, certo? É o empreendedorismo. Hoje, todas as turmas, de primeiro ao nono ano, nós temos uma disciplina de empreendedorismo. Né? Em parceria com o Sebrae, certo? A gente Nossa. colocou em parceria com o Sebrae. Ao longo do ano, eles vão junto, para cada ano tem um tema específico. Né? Aí tem, por exemplo, meio ambiente, sustentabilidade, comércio, e eles vão desenvolvendo empreendimentos, sendo empreendedores dentro daqueles temas. Sim, E quando chega no final do ano, eles vão apresentar ali o que foi que eles conseguiram a ideia. desenvolver, Sim, qual a sua ideia. Então, é um projeto muito bom, muito, muito bom mesmo, certo? massa. Então, é importante que a educação ela responda às realidades, né? É importante que a educação ela traga essa resposta, essa formação, né? Essa capacite o ser humano para que ele seja competente suficientemente para, diante dessa realidade tão voraz, tão competidora, né, ele consiga se destacar, ele consiga ter Sim, sucesso. Né? sim, Então, é sim. importante que esse lado, que é importante, mas é importante também o outro lado. Né? Você falava do ser humano, né? As pessoas precisam ter empatia, as pessoas precisam ser informadas e orientadas também a ser gente, né? Sim, Não sim, pode ser estar, né? Não, nós não podemos nos comparar com máquinas, né? sim. A gente precisa tratar também dentro da escola em tempo integral. A gente tem esse tempo, né? De formar o empreendedor, mas de formar o homem, o ético, né? O moral, de formar o cidadão para que ele entenda que ele não vive só, mas que ele precisa estar se sentindo que ele tem saber que ele está num local onde tem outros, né? E que ele tem deveres e que tem direitos, que deve respeitar a opinião, o direito e o dever do Cara, outro. isso aí ensina a juventude a ter uma coisa que para mim é o mais importante
do ser humano, sabe? Na vida, na questão de você se tornar um grande homem. É você entender sobre conexões, né? É você entender sobre network, é você saber, quando você fala, saber ser ético, saber que você convive com outras pessoas, saber que você tem direitos e deveres. É isso que vai te conectar, né, ao mundo, e é onde a gente conclui naquele velho ditado que eu levei isso para minha vida inteira, né? Mais vale amigo na praça do que o dinheiro no bolso, Isso é verdade. né? Isso é Você verdade. ter boas conexões, né? É o que de fato te ajuda a chegar no teu propósito de vida. Eu acredito muito no propósito de vida das pessoas e eu acredito muito naquela história. Eu sempre contei essa história, né? Eu vejo se você, a gente está sentado aqui agora numa cadeira, né? Então essa cadeira foi criada para um objetivo, né? Então o criador dessa cadeira criou para a gente sentar nela, né? Sim, sim. Então, eu sou um cara que acredito muito em Deus, né? Acredito que o Senhor nos criou, e se Ele nos criou, Ele nos criou para alguma coisa, para algum objetivo. Então, eu acho que quando você entende um pouco sobre é, para o que você foi criado, sabe? Aquilo que você faz de bom, sabe? O que é aquilo que tu tem de melhor? O que é aquilo que tu se sente bem em fazer? Né? O que é aquilo que tu sente que tu faz com excelência aquilo, sabe? Eu acho que o caminho ele inicia por aí. Você começa a entender. Eu fui criado para isso. Eu fui criado com objetivo. E essa vivência da escola, do tempo integral na escola, dessa conexão com os colegas, com os próprios professores que são inspiradores para os alunos que eles lideram, né? É o que começa a dar entendimento do network, da conexão, da boa amizade, né? Através de um bom amigo é que a gente chega onde de fato a gente quer chegar. Muito bem. Então, só resumindo para a gente concluir essa pergunta, né? Sim, Estão falando as prioridades: formação de professor, formação de profissionais, não só professor, todos os profissionais, né? Formação de profissionais, né? Estrutura física, né? Estrutura física, a gente precisa dar uma melhora na estrutura física. E, claro, aí a escola em tempo integral que vem coroar, né? A ampliação da escola em tempo integral que vem coroar, né? Uma escola integral com um currículo bem pensado e que atenda às necessidades do tempo, né? Da odiernidade, né? Do momento odierno, do momento atual, né? sim, Então, esse currículo atual aí. Mas para isso tem muitos desafios. Já lhe digo que, como você faz parte da gestão, né? Que hoje o que o governo financia de educação não consegue manter a educação que nós sonhamos. Isso que eu estou te falando aqui, nós não temos financiamento garantido para isso. sim, É um desafio a alimentação escolar. Hoje, o prefeito Salomão, ele faz milagre com pouco, né? Faz milagre sim. com pouco, mas a gente não consegue viver desse milagre por muito tempo, então precisa ter garantia, principalmente no que diz respeito à merenda escolar. O dinheiro para manter a escola integral, que é colocada né, através das nossas receitas, também ele não é suficiente para pagar professor de qualidade, certo? Professor com salário digno, né? Então a gente tem um desafio muito grande do financiamento para manter toda Sim, essa estrutura sim, que é adequada. Nós tivemos uma vitória semana passada, né? O fator de ponderação, que é aquele fator que aumenta o recurso lá na educação, no que diz respeito à escola em tempo integral, aumentou um pouquinho. No próximo ano a gente vai ter um pouquinho mais, não é muita coisa não, mas um pouquinho mais, mas querendo ou não, qualquer 100 mil reais no ano, 200 mil reais no ano, 300 mil reais no ano a mais, já ajuda numa coisa, né, em alguma coisa dentro da educação. Então, os governos precisam pensar que para se fazer educação e fazer educação integral, esse financiamento ele precisa melhorar e muito, muito, muito. certo? Você Porque faz hoje o valor da merenda escolar, mesmo hoje, né? Que não é para tempo integral, mas você faz já o valor que o município recebe para manter a merenda escolar na escola, anda com longe a de manter. inflação, com a inflação que a gente tá, não paga nunca, né? Para não, para não. Professor,
Cara, prazerzão demais aqui, feliz mesmo, de verdade, né? De ter você aqui com a gente nesse projeto novo, né? Para concluir aqui, eu quero te deixar à vontade, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta, tentar que você seja mais objetivo por conta do nosso tempo e tal. Mas eu lembro que quando eu fiquei pesquisando, né? Por bons profissionais para que a gente pudesse. Eu sou muito daquela questão de a gente tem que fazer o que você fez em Monsenhor Tabosa, enxergar quem a gente tem de bom na terra. E quando você tem que procurar alguém de fora para trazer, para indicar para uma secretaria, eu acho que é algo que você tem que ter muito cuidado, né? Por conta que essa pessoa precisa ser bem recebida dentro da educação. E a gente tem pessoas boas dentro do município que também pode desempenhar essa função. Então, eu acho algo delicado. Quando eu pesquisei sobre você, eu pesquisei muito, logicamente, sobre aquele secretário que estava entre os 10 melhores. Quem são as 10 melhores escolas do estado, as 10 melhores educação do estado do Ceará? Quais são os municípios? Quem são os secretários, né? O presidente da Undime na época, né? A gente cotou vários nomes, fala com deputados, pedi indicação de um cara renomado da educação do estado do Ceará, que é o deputado federal Edilvan, também, né, para a gente ver quem seria uma pessoa que eu poderia indicar para a gestão do prefeito Salomão, que sonhou muito com a educação durante a campanha e tal. E eu vi lá Pedra Branca entre as 10 melhores escolas de educação do Ceará, na época secretário professor Renê. Então, tente ser objetivo. Quando foi que Pedra Branca se tornou entre as 10 melhores da educação do Ceará? Você estava como secretário na época? Ou você, junto com a educação, levou para esse patamar? Né? Essa chave virou durante a sua gestão? Ou você assumiu a educação lá já era assim, e aí você tocou, você potencializou? Como é que foi um pouco da sua experiência e do seu legado lá na Secretaria de Educação? Em Pedra Branca, né? Em Pedra Branca, a história não começou comigo, né? Começou quando o prefeito na época, o prefeito Góes, né? Um cara espetacular, ele foi dentro da escola, dentro do SPAES, o SPAES ele premia os municípios, inclusive financeiramente, né? Premia as escolas, né? Dá uma premiação e faz uma grande festa aqui no centro de eventos para reconhecer, Referendado. referendar, reconhecer os melhores resultados no estado do Ceará, né? E me contam que um tempo o prefeito Góes veio e começaram a chamar, só chamava outros municípios. Primeiro lugar, município tal, segundo lugar, tal, certo? E ele tomou a decisão lá de dizer, rapaz, a partir de agora na educação, ou tem qualidade, e ele deu a condição. Sim, Né? é Se reuniu com os que é vereadores, o diga assim, olha, precisa. não quero interferência de vereador, não quero interferência política, eu quero resultado em educação. Isso foi mais ou menos 8 anos antes, uns 6 anos, não, uns 9 anos, 9 a 8 anos antes de eu chegar lá, certo? E começou-se a fazer um trabalho bem feito em educação, que vinha dando resultados. É verdade que quando a gente assumiu Pedra Branca, no segundo ano de gestão do Góes, nós tivemos o ápice de resultado, Sim. né? Digamos que nós ficamos ali em primeiro lugar no estado do Ceará, em muitas das categorias que foram em 2018, que foram, né, mas que foi, é verdade, da manutenção e ampliação de um trabalho que vinha sendo Que vem sendo feito. feito. Eu, particularmente, aprendi muito com os profissionais de Pedra Branca, aprendi muito lá, tenho essa sensibilidade de entender, Sim. certo? Que aprendi e sou grato demais ao prefeito Góes, ao prefeito Júnior, que me manteve lá também 2 anos. Sim. E junto com os profissionais de lá, né? Então, assim, Pedra Branca foi um lugar de aprendizagem, certo? Mas foi também um lugar onde nós conseguimos os melhores resultados, né? Nós tivemos, né? Aí eu lembro muito bem de 2018, quando a gente estava sendo premiado, né? Que a gente foi, que chamava Pedra Branca, a gente subia para receber. Quando a gente estava descendo, Pedra Branca de novo. Quando a gente estava Pedra Branca de É bom novo. demais, E, Júnior. rapaz, aquele resultado ali estimula os profissionais, É né? verdade. É isso que a gente precisa. Dá brilho nos olhos, né? Sabe o que é que Pedra Branca tem?
e que, Monsenhor Tabosa, nós estamos conquistando, que é isso que é certo? O Sim, desejo de ser bom, o desejo de fazer o melhor, tá entendendo? O desejo de se destacar, de dar o melhor para o seu aluno. Esse é um orgulho sadio. sim, Esse é um orgulho sim, sadio, uma coisa sim, gostosa de sentir. Quer dizer, sim. eu tô, né, o meu trabalho de excelência está destacando o meu município diante de tantos, né? É um É orgulho bom importante. de ter. Eu não vejo pecado nesse tipo de orgulho, Não, tá não, entendendo? Eu não jamais. vejo pecado. E isso o profissional de Pedra Branca tem. E o profissional de Monsenhor Tabosa, ele está destacando. Despertou, né? Isso. Despertou para isso. Você tem uma ideia? Nós enviamos agora. É algo que sempre teve ali, né? Pois é. Algo que Algo que sempre. sempre Eu teve ali, gostei de só, falar só isso, né? precisou Algo que sempre teve despertar, ali. né? Nós enviamos agora, hoje, a nossa escola em tempo integral, nós temos lá na escola profissionalizante, a Aninha está à frente, a professora é um anexo do Luiz Leitão, que é onde a Sim, tia Rosa é diretora, mas quem está à frente lá é a Aninha, que sim, é uma coordenadora diretora, né, que está lá sim. mais conduzindo. Mas nós enviamos 10 alunos para o Rio de Janeiro, para Mobfog, né, e nós, de 60 e poucos municípios no Brasil, 60 e poucas equipes, nós ficamos em segundo lugar. Eu vi. Esses alunos voltaram com uma autoestima, a escola está vibrante, a escola É, está radiante. A gente investiu, a gente pagou passagem para todo mundo, a gente pagou uma inscrição que não foi barata, a gente pagou hospedagem, a gente fez muita coisa, certo? Mas o que isso transforma em sentimento de aluno, no sentido de querer aprender, de querer ter oportunidade também, é um espetáculo. Se você for lá na escola hoje, não tem um outro assunto, tá entendendo? O assunto é esse, todo mundo querendo também ter esse destaque. Então, sim. é importante despertar nas pessoas. Eu posso, eu tenho condição, vamos fazer juntos, tá entendendo? Então, isso aí Vale a pena o sacrifício, né? vale. Hoje Vale eu a pena o sou sacrifício. muito realizado. Eu tenho muito desejo de sair desse ramo político. Às vezes a gente, porque a gente sofre muito também, né? Sim, Mas essa parte, quando a gente consegue fazer, que a gente consegue realizar, sonhar. que a gente consegue sonhar e que a gente vê que impacta positivamente na vida das pessoas, Sim. certo? Que a gente transforma vidas, isso não é o Não momento dá, ainda. não dá a Deixa eu ficar um política. pouquinho mais, tá É, entendendo? Acho que eu eu, tenho essa missão também que foi dada por Deus. é, É um outro tipo de sacerdócio. sim, Né? É um sim, outro sacerdócio a gente estar tá ali como professor, sim. a gente conseguir melhorar a vida das pessoas, a gente conseguir impactar É positivamente. isso. Eu Né? costumo dizer que a política é a arte de fazer o bem às pessoas, É, né? E a política está em tudo, né? Está em tudo. Então você que sonha com um Brasil melhor, com o estado do Ceará melhor, né? É necessário que a gente esteja no meio da política para que a gente possa implantar a crítica da gente, né? Para que a gente possa implantar beleza, o Brasil precisa melhorar, o Moça Tabosa precisa crescer. Eu escuto muito, né? Moça Tabosa precisa isso, Moça Tabosa é aquilo, tal. Em que? Onde? Como? uhum, De que forma? sim. Né? Qual é o caminho? Como é que a gente vai chegar lá? Né? Qual é o plano? Qual é a meta? Né? De onde é que a gente vai conseguir dinheiro para isso, para aquilo e tal? Né? Para que a gente possa ter um caminho a trilhar. E isso é feito através da política. Então eu sou o cara que mais defende novas lideranças, a juventude, né, junto da política, né, implantando ideia, implantando, beleza, pode ser candidato, pode ser pré-candidato, pode ser prefeito, vice-vereador, deputado, mas também você pode ajudar na política, você pode conhecer a política e participar sem ser candidato também, né? Talvez é daí que nasça, né, a ideia, a vontade de ser, né? E a educação, para mim, assim, a principal arma para dar oportunidade ao jovem, à juventude. Eu gosto muito de repetir o que deu certo, ou da gente tomar como exemplo O que deu certo. o que deu certo, Sim. né? E você olha para a educação do estado do Ceará, desde a gestão Cid, quando o Cid era governador, né? Algo que o senador fez, o atual senador e então governador à época, na educação do estado, né? Na época com o Edilvan, a professora Isolda, você viu a educação ser mais educação e Política.
eu não sei nem... Politizada, né? Politizada, é porque não é nem... A política partidária, podemos dizer assim. Pronto, né? Eu uso uma palavra, assim, com muito respeito e com muito cuidado, mas deixou de ser menos politiqueira, sabe? Você tem que ter cuidado que fala, né, que coloca, mas foi algo que deu certo no estado do Ceará. Sim. Né? Foi algo que deu certo na educação do estado, e é algo que tem... Então tende a dar certo nos municípios também. A gente tem que saber implantar isso com coerência, com equilíbrio, com respeito a todos, mas sabendo que a política passa, que os mandatos passam, né? Mas a educação é um legado de história que vai valer para o seu filho, para o meu filho, para as nossas famílias, né? É uma coisa que foi feito no Ceará, começando com o Cid, né? Depois passando por Camilo, agora entrando no Eumano, Sim. né? Aquilo que deu certo não pode. E eu acho que assim, se a gente tem, nós tivemos um caminho ali começado com o Dr. Jeová, aí nós temos hoje uma coisa, né, que Sim. foi ampliada pelo Dr. Salomão, Sim, com que certeza. tem aí o seu tempo. Se Deus quiser, vai ter mais um tempo. Sim, Se Deus quiser, teremos outros. sim, Quiçá seja você ou outro, seja sim. quem, né? Mas que aquilo que deu certo precisa ser ampliado, né? Precisa ser ampliado. continuado, O que né? não deu, avaliado para melhorar, né? Exatamente. Mas eu acho que nós estamos num bom caminho, né? Sim. Nós estamos num A caminho gente está no caminho certo. no caminho certo, né? Se a gente for, vamos fazer o projeto que o nossa liderança Madeirão diz. É até 2040, né? É até 2040, a gente, e eu acredito que sim, nós vamos, não nós, mas o município de Monsenhor Tabosa, o População. povo, a população, vai colher muitos frutos, Se Deus certo? quiser, cara. Desse trabalho feito ao longo desse tempo, né? Educação não se faz hoje para colher amanhã. É uma planta que precisa ser plantada, Sim. regada, cuidada, para que ela dê o fruto na vida da pessoa com o tempo Sim. e automaticamente na sociedade. E para que satisfação maior do que a gente chegar daqui 10, 20 anos, poder olhar para trás e dizer, rapaz, eu fiz parte dessa história, Dessa eu história. contribuí Sim, sim. com essa história de forma positiva, né? De forma que o meu vizinho, que a população da minha terra está colhendo algo que eu plantei, que eu reguei, que eu cuidei, né? Ou que eu estou ajudando agora a colher, né? Mas acho que isso não tem preço, né? Para quem está na política de verdade, né? Isso não tem preço. Isso é verdade, viu? Professor, Isso é verdade. muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença, pelo seu investimento de tempo aqui no nosso projeto. Esteja convidado para vir sempre que quiser, Muito quando bem. quiser voltar novamente, gravar outro, fazer um ao vivo com a gente aqui, mostrando novos planos, Isso é novas ideias, né? Seja acolhido, você sabe, eu sou um seu amigo, seu parceiro e um parceiro da educação de Monsenhor Tabosa. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Ilcinho. Obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui, certo? Eu estava até um pouco preocupado, porque nunca participei de um momento assim, mas tá tão descontraído que a gente acaba nem querendo que acabe. A ideia é Se essa. pudesse. A gente tem alguns compromissos, você, né? Agora às 11 eu também. Mas para mim a gente conversar mais 1 ou 2 horas que Com fácil. certeza, com Fácil, certeza. viu? Mas aí vamos só, vou começar agradecendo aqui ao povo de Monsenhor Tabosa, particularmente, pela confiança, pelo trabalho. E vamos juntos. Nós precisamos de você, pai, mãe, profissional, aluno, para que a gente consiga fazer uma gestão de qualidade, né? Um agradecimento também ao meu prefeito Salomão, que tem feito muito o que pode, certo? Tem feito o que pode com o pouco que tem e tem transformado a nossa educação. Tem feito um excelente trabalho, né? A você, o sim, quando eu falo você, a todas as lideranças políticas representadas aí, Sim. que são fortemente aquelas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam e que está junto com a gente, né? A gente não consegue sonhar nem pensar em educação, senão todo esse grupo junto, fazendo o melhor para o Monsenhor Tabosa. Eu acho que é esse o sonho do prefeito Salomão, é esse o sonho da nossa liderança Chico Madeira, é esse o sonho de nossa liderança Wilson Madeira, doutor Jeová, certo? E claro, a gente sonha, a gente dá as condições, mas o meu agradecimento especial vai para você, profissional da educação de Monsenhor Tabosa, professor, meus formadores, minha equipe da Secretaria de Educação, que é a equipe para toda hora, para todo momento. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, certo? Vou estar com vocês até o dia que as autoridades de Monsenhor Tabosa acharem que eu sou necessário por lá. Um abraço, que Deus nos abençoe. Obrigado, sim. Obrigado pela oportunidade. Valeu, professor. Pessoal, fica ligado com a gente, nosso podcast semanal.
Bora pra cima. Deus abençoe vocês e obrigado pela atenção.